À noite, o skyline de Chicago brilhou seu mais brilhante. Foi a mesma noite o mundo de Camila Rhodes entrou em colapso em silêncio. Ela estava em pé no escritório de vidro no 602º andar. Dedos tremendo em volta da caneta Jackson Pierce empurrou em sua direção. Ele não levantou sua voz. Ele não precisou. Seus olhos frios disseram tudo. Assine, Camila. Nós ambos sabemos que você não é cortada para este casamento ou maternidade. Suas palavras cortaram direto na parte de seu coração que ainda acreditava que ele se importava. Ela havia descoberto que estava grávida apenas horas antes, ainda tonta dos avisos do médico, sua mente lutando para ter esperança. Jackson nem mesmo perguntou se ela estava bem. Ele apenas pediu o divórcio. Lá fora, a cidade cintilava como diamantes, carros rastejando sob a torre, um avião cruzando o céu noturno, uma sirene solitária ecoando entre os prédios. Dentro estava um silêncio mortal. Camila engoliu o nó em sua garganta, seus olhos ardendo. Ela tentou falar, mas o telefone de Jackson acendeu com uma mensagem de Sienna Valley, a modelo que havia assombrado suas suspeitas por meses. Não desmorone, ele murmurou irritado. É embaraçoso. Seus dedos apertaram dolorosamente em volta da caneta. Quando ela finalmente assinou, sentiu como se sua coluna vertebral tivesse rachado. Jackson arrancou os papéis como se estivesse esperando anos. Nenhum adeus, nenhuma culpa, nenhum remorso, apenas um aceno como se ela fosse um problema. Finalmente removida de sua agenda. E então ele saiu direto para o elevador, direto para sua nova vida, direto para a mulher que ele havia escolhido em vez dela. Camila mal chegou à garagem de estacionamento antes que seus joelhos cedessem. Ela encostou suas costas contra um pilar de concreto, lágrimas jorrando quentes e incontroláveis. Seu peito apertou com uma dor aguda e aterrorizante. Sua mão voou para seu abdômen. Por favor, ela sussurrou. Apenas fique comigo. Por favor, bebê. O ar frio a envolveu como um castigo. Sua respiração embaçou em frente aos seus lábios enquanto outra onda de dor a atravessava. Ela tentou ligar para Jackson, então parou. Claro, ele não viria. Sua visão embaçou enquanto ela se empurrava em direção ao seu velho Toyota, tateando as chaves. Um casal passou rindo, despreocupado, alheio à mulher desmoronando a poucos metros de distância. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Jackson. Estamos terminados. Não me contate novamente. A tela escureceu. O mundo inclinou. Camila cobriu sua boca para abafar o choro, ameaçando despedaçá-la. Ela afundou no banco do motorista, testa contra o volante, partindo o coração em tempo real. Ela pensou que havia atingido o ponto mais baixo imaginável. Mas ela não tinha ideia que esta noite era apenas o começo. Nenhuma ideia o quão longe a traição de Jackson e Sienna iria. Nenhuma ideia quem logo entraria em sua vida. E absolutamente nenhuma ideia que o pequeno tremeluzir dentro dela não era um batimento cardíaco, mais dois. E antes do amanhecer, algo aconteceria que mudaria tudo para sempre. Chicago acordou com um amanhecer cinzento e gelado na manhã, depois que a vida de Camila Rhodes se despedaçou. Enquanto a cidade corria através de seus ônibus de rotina, sibilando nas paradas, cafeterias zumbindo com os primeiros passageiros, Camila sentou na beirada de sua cama estreita em seu minúsculo apartamento-estúdio, olhando para o contorno fraco de sua reflexão na janela. Seus olhos estavam inchados de horas de choro, sua garganta áspera, seu coração tão profundamente machucado que ela se perguntava se ele voltaria a bater normalmente novamente. Os papéis do divórcio estavam sobre o balcão de sua cozinha, ainda cheirando levemente ao perfume de Jackson, um cheiro que ela uma vez achou reconfortante, mas agora parecia veneno. Camila não estava apenas com o coração partido. Ela estava exausta, assustada e desesperadamente sozinha. Sua infância no sistema de acolhimento havia ensinado a ela como sobreviver com quase nada, mas não a havia preparado para isso.
A dor de ser descartada pelo homem em quem ela havia confiado mais do que em qualquer outra pessoa em sua vida. Ela havia se casado com Jackson Pierce, acreditando que finalmente havia escapado da instabilidade de seu passado, acreditando que ele via nela a força que ninguém mais havia se incomodado em reconhecer. Em vez disso, ela se tornou descartável no momento em que não se encaixou em sua imagem corporativa perfeita. Seu telefone vibrou com uma mensagem de voz de sua supervisora na firma de seguros. Ela conhecia o tom antes de apertar o play. Preocupação misturada com a pressão subjacente de precisar dela de volta ao trabalho. Camila, soubemos sobre o divórcio. Apenas tire hoje. Ok, me ligue quando estiver pronta. Pronta. Ela nem sabia quem era sem Jackson. Ela havia passado 3 anos moldando-se para ser a esposa do CEO, solidária, quieta, polida, confiável. O tipo de mulher que mantinha sua dor escondida sob um sorriso calmo. O tipo que deixava o marido brilhar enquanto ela ficava em segundo plano. Mas a verdade era mais sombria. Jackson havia minado sua confiança pouco a pouco. Você pensa demais em tudo, ele diria. Ninguém nesses eventos se importa com sua opinião. Apenas pareça apresentável. Você é muito emocional. Você deveria ser grata por eu ser paciente com você. E ela havia acreditado nele, da mesma forma que crianças negligenciadas aprendem a acreditar em cada palavra dura que seus cuidadores proferem. Ela nunca argumentou. Ela nunca revidou. Ela acreditava que permanecer em silêncio era a única maneira de manter um lar, um casamento, uma família que ela desesperadamente queria. Mas agora o lar se fora, o casamento se fora. E a família, sua mão tremendo deslizou para seu abdômen, pairava em um perigoso e incerto equilíbrio. Ela não tinha com quem conversar, nenhuma mãe para ligar, nenhum irmão para se apoiar. Sua amiga mais próxima havia se mudado para Seattle no ano passado. Até mesmo seus colegas de trabalho mantinham distância. A maioria deles presumia que ela só subiu na hierarquia corporativa porque havia se casado com um CEO, não percebendo que ela tinha um QI que a colocava no top 1% dos analistas na indústria. Ela havia construído seu sucesso da mesma forma que construiu sua vida, silenciosamente, sozinha e sem aplausos. Enquanto a cidade clareava lá fora, Camila se forçou a levantar. Ela lavou o rosto, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo e se envolveu no grosso suéter bege que sua mãe adotiva havia tricotado anos atrás, o único item que ela havia salvado daquela época. Ela precisava de calor. Ela precisava de algo que parecesse segurança. Ela não sabia o que viria a seguir. Ela não sabia como sobreviver a uma gravidez sem parceiro, sem dinheiro e sem apoio emocional. Ela não sabia como reconstruir sua vida das cinzas pela segunda vez. Mas em algum lugar, sob todo o medo, algo pequeno tremeluziu. Não esperança exatamente, mas como desafio. Porque mesmo mulheres despedaçadas podem se levantar novamente. E Camila Holdes estava prestes a descobrir o quão forte ela realmente era. Chicago havia se tornado uma cidade de fantasmas para Camila Rhodes. Cada rua, cada restaurante, cada esquina carregava uma memória de Jackson. Ela não conseguia respirar sem senti-lo pairando em algum lugar nas sombras de sua mente. Então, quando o departamento de RH aprovou uma opção de trabalho remoto a seu pedido, ela tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesma. Ela partiria. Não apenas o apartamento, não apenas o bairro, Chicago. Ao final da semana, ela estava arrastando 2 malas pelo carpete gasto do aeroporto O'Hare, seu coração batendo como se estivesse fugindo de uma cena de crime. Os anúncios do interfone ecoavam como instruções distantes destinadas a outra pessoa. Toda a sua vida havia se encolhido em 2 malas, uma garrafa de água morna e um segredo frágil crescendo dentro dela. Um que ela não tinha certeza se seu corpo poderia manter, mas ela orou por ele de qualquer maneira. Seu destino, Nova York, não foi uma escolha glamourosa, não era sobre reinvenção.
Era sobrevivência. Nova York era grande o suficiente para ela desaparecer, ocupada o suficiente para ninguém fazer perguntas, barulhenta o suficiente para abafar todas as partes de seu coração que ela não queria mais ouvir. Quando o avião pousou, a cidade a cumprimentou com a usual sobrecarga sensorial. Buzinas tocando, táxis zigue-zagueando como se estivessem em um Grand Prix, vapor subindo das grades da rua como se a própria terra estivesse exalando. No entanto, sob o caos, algo se mexeu em seu peito. Um pulso, um ritmo fraco de possibilidade. Talvez este fosse o lugar certo para desmoronar. E talvez, apenas talvez, fosse o lugar certo para começar de novo. Seu aluguel temporário era em Washington Heights, um modesto apartamento no terceiro andar, com um radiador teimoso e uma vista para uma parede de tijolos, mas era silencioso, anônimo e longe do mundo de vidro polido em que Jackson vivia. Ela desfez as malas lentamente, dobrando cada item com cuidado, quase ritualisticamente. Um novo começo não precisava ser glamouroso, apenas tinha que ser dela. Na manhã seguinte, ela se aventurou pela cidade, precisando de ar, precisando de distração. Manhattan era um mundo que ela só havia visto durante viagens de negócios com Jackson. Sempre do banco de trás de um carro, sempre filtrado por sua rígida agenda. Agora ela a caminhava como uma estranha, despercebida, livre da maneira mais pequena e triste. O Central Park no início do outono era deslumbrante. Folhas queimando em vermelho dourado como se estivessem incendiando toda a paisagem. Ela sentou em um banco, suas mãos instintivamente embalando seu abdômen. Ela ainda não parecia uma mulher grávida. Ela mal se sentia uma. O medo era constante. O medo de perder o bebê, de falhar novamente, de a história se repetir. Mas cercada por corredores, famílias e estranhos rindo sob o sol do final da manhã, ela se permitiu respirar. Foi aqui, sob a sombra dos olmos americanos, que o próximo capítulo de sua vida mudou silenciosamente. Ela não o notou a princípio. O homem alto encostado em um poste de luz, vestido com um casaco cinza carvão, que não combinava muito com sua presença rude e discreta. Ele não a estava observando especificamente, apenas observando o parque com uma quietude pensativa incomum para Nova York. Mas ele a notou, uma mulher sozinha, olhos vermelhos de tanto chorar, ombros tensos como se estivesse segurando o peso de algo invisível. Seu olhar demorou um momento, não com curiosidade, mas com reconhecimento. Camila não sabia ainda, mas este era Adrian Crowell, o homem cuja existência desvendaria tudo o que ela pensava que entendia sobre poder, lealdade e destino. E em apenas algumas semanas, ele se tornaria a pessoa mais importante que ela já conheceu. Mas por enquanto, ele permaneceu um estranho, observando sua vida derivar silenciosamente em sua direção. De volta a Los Angeles, longe do canto tranquilo do Central Park, onde Camila tentava se recompor, Jackson Pierce estava celebrando, não silenciosamente, não privadamente, mas ruidosamente, de forma chamativa, como um homem que queria que o mundo soubesse que ele havia vencido. O terraço da Pierce Biosystems Innovation Tower brilhava sob o sol californiano de domingo. Um brunch privado estava em andamento, com a presença de influenciadores, investidores e todo alpinista social desesperado para orbitar a estrela ascendente de Jackson. Fotógrafos circulavam entre as mesas, fingindo ser discretos enquanto capturavam todos os ângulos do novo casal poderoso. No centro de tudo, Jackson, impecável em um terno azul marinho sob medida, uma mão em sua taça de champanhe e a outra repousando possessivamente na coxa de Sienna Vale. Sienna sorria para as câmeras com uma doçura praticada, seus olhos grandes e luminosos. Mas sob essa suavidade vivia algo afiado, calculista, perigoso. Ela havia passado anos aprendendo como encantar homens poderosos,
como deslizar em suas vidas como seda e permanecer tempo suficiente para garantir o que queria. Desta vez, ela queria tudo. Jackson se inclinou para ela, afastando uma mecha de cabelo de trás da orelha. Para quem observava, parecia terno, íntimo, mas Siena sentia a verdade. Seu toque era mais sobre posse do que afeto. Soube do conselho ainda? Ela sussurrou, sua voz baixa para que os microfones não a pegassem. Eles estão aprovando a proposta de fusão na segunda-feira. Ele disse, a confiança escorrendo de cada palavra. Depois disso, a Pierce Bios se torna a força dominante no mercado de biotecnologia. E sua ex-esposa? Ela perguntou, fingindo inocência enquanto bebia seu mimosa. Camila, ele zombou. Ela é irrelevante. Provavelmente chorando em algum lugar, mas isso não é mais problema meu. Siena escondeu seu sorriso por trás da borda de seu copo. Sua arrogância era uma ferramenta que ela usava enquanto ele subestimava a todos, até mesmo a mulher que lhe fora leal por anos. Um homem assim era fácil de manipular, fácil de guiar exatamente para onde ela queria. Mas por dentro, um leve aborrecimento apertou seu estômago. Jackson ainda falava de Camila com uma irritação persistente, como se a própria memória de sua existência o incomodasse. Siena não gostava de compartilhar espaço na mente de um homem com outra mulher, nem mesmo em sussurros. A poucos passos de distância, a mãe de Jackson, Evelyn Pierce, os observava com desaprovação mal velada. Uma mulher criada em círculos de dinheiro antigo, Evelyn considerava Siena uma distração temporária e não se dava ao trabalho de esconder isso. Ela se inclinou para sua irmã, murmurando em uma voz feita para ser ouvida. Ele está cometendo um erro. Aquela garota não é Camila. E Jackson ouviu. Sua mandíbula lá apertou. Ele odiava ser comparado à sua ex-mulher, porque no fundo ele sabia que Camila havia sido a melhor coisa em sua vida. A única pessoa que realmente se importava com ele. A única que acreditava que ele era mais do que o CEO implacável que havia se tornado. Mas o ego era mais alto que a consciência. Então ele fingiu não se importar. Mamãe vai se ajustar, Jackson murmurou para Siena. Assim que o casamento acontecer, todos eles a aceitarão. O sorriso de Siena se afiou. Desde que aconteça logo. Ah, vai, Jackson disse. Eu planejei tudo, Siena. Ele não sabia ainda, mas seu mundo, cuidadosamente curado, tinha uma rachadura atravessando-o, uma que ele havia criado na noite em que forçou Camila a assinar aqueles papéis. Uma rachadura prestes a se abrir. Enquanto o brunch continuava e as câmeras piscavam, Jackson ergueu uma taça de champanhe para brindar seu futuro brilhante e intocável. Mas em algum lugar, a milhares de milhas de distância, a mulher que ele descartou carregava a única coisa que ele acreditava que nunca poderia ter. Um filho. Uma verdade que detonaria seu mundo e exporia cada mentira em que ele havia construído seu reino. Nova York havia lentamente começado a se sentir respirável para Camila Rhodes. Ela não estava curada, nem perto, mas estava funcionando. Ela podia andar na rua sem chorar. Ela podia dormir a maior parte da noite sem acordar em terror de que algo estivesse errado com o bebê. Ela podia até mesmo passar uma manhã inteira de trabalho remoto sem suas mãos tremerem. Mas a paz nunca dura muito para uma mulher cujo passado se recusa a permanecer enterrado. Aconteceu em uma noite de sexta-feira. Camila acabara de fazer compras, arrastando sacolas para sua minúscula cozinha, cantarolando suavemente para se distrair da náusea que havia retornado. Ela ligou o rádio para ruído de fundo, não esperando nada mais do que relatórios meteorológicos e atualizações de tráfego. Em vez disso, a voz do locutor soou brilhante e descuidada. Los Angeles está agitada hoje após o noivado surpresa do CEO de biotecnologia Jackson Pierce e da modelo em ascensão Siena Vallon. Fontes dizem que a festa de noivado aconteceu no Beverly Hills Hotel com centenas de convidados famosos. A sacola de compras escorregou das mãos de Camila.
Maçãs rolaram pelo chão de linóleo. Não, 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 outra voz interveio. Esta, divertida, quase alegre. As fotos são selvagens. Siena exibiu um anel de diamante do tamanho do lago Michigan. E Jackson, ele parece extremamente orgulhoso de si mesmo. A visão de Camila embaçou. Ela tateou o balcão para se firmar. Sua respiração vinha em explosões superficiais que ela não conseguia controlar. Já noivos, 9 meses depois de tê-la descartado, como se ela não significasse nada. Ela tateou o telefone com dedos tremendo, procurando o nome de Jackson online, embora soubesse que se arrependeria. Cada manchete parecia um tapa. Jackson Pierce e Sienna Veil, o novo casal poderoso da biotecnologia. O CEO e a supermodelo. Dentro de seu noivado chocante, Pierce se recupera no amor. Ex-esposa não à vista. Seu peito se retorceu tão bruscamente que ela quase se dobrou. Isso não era desgosto. Era humilhação exposta e exibida para o mundo inteiro. E então o vídeo começou a reproduzir automaticamente. Uma repórter empurrou um microfone em direção a Sienna, que se inclinou graciosamente para o lado de Jackson. Então, Sienna, você tem algum comentário sobre o casamento anterior de Jackson? Sienna riu, um som delicado e cruel. Bem, todo mundo supera alguém, certo? Jackson não a corrigiu. Ele não defendeu Camila. Ele não mostrou nenhum vislumbre de arrependimento. Simplesmente apertou o braço em volta de Sienna e beijou sua têmpora enquanto as câmeras piscavam como relâmpagos. Camila pressionou as duas mãos sobre o estômago, lutando contra a vontade de desmaiar. Os bebês, meu Deus. Os bebês. Ela não podia deixar seu estresse machucá-los. Ela se forçou a respirar, a ficar em pé, a piscar para afastar as lágrimas que ameaçavam afogá-la. Mas então seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela hesitou antes de abri-la. Quando o fez, o ar deixou seus pulmões. Era uma foto. Jackson e Sienna em pé sob um arco floral, taças de champanhe erguidas. Mas alguém havia circulado um detalhe em vermelho. Jackson estava usando o relógio que Camila havia lhe dado no primeiro aniversário deles. Ele havia dito a ela que o perdeu. Ele não havia perdido nada. Ele simplesmente o guardou para uma plateia maior. Camila sentiu algo dentro dela mudar. Algo frágil se quebrando. Algo enterrado ressurgindo. A dor não desapareceu. Ela se aguçou, focou, transformou-se em algo mais frio, mais forte. Ela não iria sobreviver a isso se escondendo. Ela não iria superar Sienna ou ofuscar Jackson, mas ela o sobreviveria. Porque a traição tem uma estranha reação nos corações de mulheres suaves. Ela as transforma em aço. E antes que a noite terminasse, alguém inesperado bateria em sua porta. Alguém que havia visto as mesmas manchetes e não estava disposto a deixá-la enfrentar o mundo sozinha. A batida na porta do apartamento de Camila veio suavemente a princípio, tão suave que ela pensou ter imaginado. Ela estava sentada no chão entre os mantimentos espalhados, sua respiração ainda instável pela tempestade de emoções que a notícia do noivado havia desencadeado. As mangas de seu suéter estavam úmidas de enxugar lágrimas que ela nem se lembrava de ter derramado. Ela pressionou uma mão sobre seu abdômen, sussurrando para os bebês, cuja existência parecia a única coisa que aprendia ao mundo. Outra batida. Mais firme, ela estremeceu. Camila? Uma voz chamou de fora, uma voz de homem. Calma, profunda, desconhecida, mas estranhamente reconfortante. É Adrian Kra. Nós nos encontramos brevemente no parque. Seu coração deu um salto. Ela se lembrava dele agora, o estranho quieto que a havia observado com olhos que não julgavam, mas entendiam. Ela não sabia seu nome então, mas sentiu algo em sua presença. Ela não sabia que ele era um bilionário. Ela não sabia que ele estava conectado ao seu passado de maneiras que mais tarde despedaçariam tudo o que ela sepultou, o que ela acreditava. Tudo o que ela sabia era que não queria que ninguém a visse assim.
Eu, eu não estou recebendo visitas. Ela chamou de volta, tentando parecer composta. Houve uma pausa. Então eu vi a notícia. Eu só queria ter certeza de que você está bem. Sua garganta apertou. Aquela frase simples, tão gentil, tão despretensiosa, quase a desfez novamente. Ninguém havia perguntado se ela estava bem em meses. Jackson certamente nunca o fez. Nem mesmo quando ela o implorou para voltar para casa na noite em que desmaiou de estresse. Nem quando ela temeu perder o bebê. Nem quando o médico a avisou sobre complicações. E agora este estranho estava em sua porta oferecendo um vislumbre de bondade que ela não sabia como aceitar. Ela abriu a porta apenas uma fresta. Adrian estava lá em um casaco escuro. A luz do corredor projetava sombras suaves em seus traços. Sua expressão não era de pena, era de preocupação, mas respeitosamente. Ele não olhou para seu rosto marcado por lágrimas com desconforto embaraçoso, como a maioria das pessoas fazia. Ele simplesmente acenou, reconhecendo sua dor, sem se intrometer nela. "Posso entrar?" Ele perguntou baixinho. Ela hesitou, então recuou. Seu apartamento era pequeno, desordenado com sacolas de compras e os restos de seu colapso. Ela se preparou para o julgamento, mas Adrian nem sequer piscou. Em vez disso, ele se ajoelhou e começou a pegar maçãs do chão como se essa fosse a coisa mais natural do mundo. "Você não precisa fazer isso", ela sussurrou. "Eu sei", ele disse suavemente. "É por isso que estou fazendo isso." Algo frágil dentro dela tremeu. Quando os mantimentos estavam de volta no balcão, Adrian se encostou no fogão, dando-lhe espaço. "Coisas assim", ele disse gentilmente. "Humilhação pública. Isso a atinge mais forte do que qualquer um percebe." Camila engoliu. "Eu não fui humilhada", ela murmurou. Adrian ergueu uma sobrancelha, não zombando, mas sabendo. Ela afundou em uma cadeira. "Ok", ela sussurrou. "Talvez eu estivesse." "Claro que você estava", ele disse, sua voz firme. "Porque você é humana e porque ele deveria ter te protegido. Não isso." Ela cobriu o rosto. "Por que dói tanto ainda, depois de tudo o que ele fez? Por que ainda parece que sou eu o fracasso?" "Você o amava." Adrian respondeu simplesmente. "O amor não desaparece só porque alguém não o merece." Sua respiração engasgou. Ninguém nunca havia dito isso assim. Por um momento, o apartamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. "Camila", ele disse cuidadosamente, "você não está sozinha. Não mais. O que quer que você esteja enfrentando, você não precisa enfrentar sozinha." "Como?" Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou violentamente na mesa. Outra notificação de manchete piscou na tela. Jackson Pierce havia divulgado uma declaração pública, e sua primeira linha fez o sangue escoar de seu rosto. "Eu desejo o bem à minha ex-esposa, e espero que ela possa seguir em frente e encontrar propósito." Propósito? Como se ela estivesse vazia sem ele. Sua mão tremeu. A mandíbula de Adrian apertou. E naquele momento, uma tempestade começou a se formar, uma que em breve uniria violentamente os três mundos deles. Nos dias seguintes, Camila andava em uma névoa densa o suficiente para sufocar. Ela trabalhou. Ela descansou. Ela tentou comer. Ela fingiu que a dor em seu peito não estava ficando mais pesada a cada nova manchete sobre o conto de fadas do noivado de Jackson. Mas até fingir exigia uma força que ela mal tinha. Adrian a procurava a cada 2 dias, nunca intrometido, sempre pedindo permissão. Ele trouxe sopa uma vez, outra vez, chá de ervas para a náusea, sempre gestos simples, nunca invasivos. Ainda assim ela podia sentir algo mudando. Sua presença tranquila a tornava mais corajosa. Seus olhos firmes a lembravam que ela não era mais invisível. Ainda assim, ela não havia lhe contado que estava grávida. Não porque ela não confiasse nele, ela não confiava no mundo. Então veio o telefonema que mudou tudo. Ela estava sentada no sofá,
laptop aberto em uma planilha que ela havia relido 10 vezes sem absorver um único número. Seu telefone acendeu com o nome que ela não esperava. Harper Quinn, advogada de divórcio, sua respiração engasgou. Ela não falava com Harper desde que assinou os papéis. Alô? Camila disse, sua voz pequena. Camila, Harper disse, sem fôlego, papéis farfalhando ao fundo. Precisamos conversar. Um arrepio frio a percorreu. Aconteceu algo? Eu estava revisando seus arquivos de caso para um seminário. Harper disse rapidamente. E algo não estava certo. Eu pensei que talvez fosse meu erro. Eu verifiquei novamente. Não era. O que você quer dizer com não certo? Harper inalou bruscamente. Seu ex-marido não leu o pacote completo quando a pressionou a assinar. Camila piscou, confusa. Todo mundo assina sem ler em momentos de alto estresse, Harper. Não, Harper insistiu. Ele a forçou a assinar, mas ele não percebeu que também tinha que assinar uma cópia espelhada. Uma que sua assistente misturou na pasta errada. Camila sentou-se mais ereta. Harper, o que você está dizendo? Estou dizendo, Harper disse lentamente, que Jackson assinou uma cláusula de perda que ele não pretendia assinar. O estômago de Camila afundou. Perda de quê? Outro farfalhar de papéis. Uma maldição suave, Camila. A cláusula afirma que Jackson Pierce renuncia a todos os direitos parentais a qualquer criança concebida antes da data do divórcio. A sala girou. O quê? Ela sussurrou. Legalmente, Harper continuou, voz tremendo de descrença. Se você teve um filho com ele, mesmo sem saber, ele não tem direitos financeiros, de custódia, de visitação, nada. Ele perdeu tudo. No momento em que ele empurrou aqueles papéis para você, o mundo se estreitou para um único ponto. Seus bebês, seus minúsculos e frágeis bebês, seguros de Jackson, de maneiras que ela não poderia ter imaginado. Mas ele não sabe, Camila murmurou. Não, Harper confirmou. E quando ele descobrir, porque nós dois sabemos que ele vai tentar te enterrar no tribunal, exceto que ele não pode. Ele assinou seu poder. Camila pressionou a mão nos lábios. Eu nunca quis vingança. Eu só queria paz. E você merece isso, Harper disse gentilmente. Mas ele merece consequências, Camila. Reais. Lágrimas encheram seus olhos. Não de dor desta vez, mas de algo mais leve. Algo como libertação. Eu preciso de tempo para pensar. Ela sussurrou. Você tome todo o tempo que precisar. Harper disse. Mas Camila, este é o seu ponto de virada. Não tenha medo disso. Quando a ligação terminou, Camila olhou para a parede vazia à sua frente, seu coração batendo em todo o seu corpo. Os bebês se moveram suavemente dentro dela, como se a lembrassem de que estavam ali, vivos, lutando com ela. Uma batida suave a trouxe de volta. Ela abriu a porta. Adrian estava ali segurando 2 xícaras de chocolate quente, mas ele congelou quando viu seu rosto. Lacrimoso, atordoado, mudado. Camila, ele disse suavemente. O que aconteceu? Seus lábios se entreabriram. Tudo estava prestes a começar. E pela primeira vez, ela não estava mais com medo. Adrian não pressionou por respostas. Ele não exigiu explicações ou pairou da maneira que as pessoas costumam fazer quando sentem um segredo tremendo por trás dos olhos de alguém. Em vez disso, ele entregou a Camila a xícara quente de chocolate quente e sentou-se em frente a ela na pequena mesa da cozinha, esperando não com impaciência, mas com uma presença tranquila. Foi essa gentileza que finalmente soltou algo dentro dela. Estou grávida, ela sussurrou, as palavras mal audíveis. Os olhos de Adrian suavizaram, não chocados, não escandalizados, apenas presentes. Eu imaginei, ele disse baixinho. Você tem segurado seu estômago sem perceber. Sua respiração engasgou. Você sabia? Eu suspeitava, ele corrigiu. Mas eu queria que você me contasse quando estivesse pronta.
Camila olhou para suas mãos trêmulas. Não sei como fazer isso sozinha. Você não estará sozinha, Adrienne disse simplesmente. Essas 4 palavras quase a quebraram novamente, mas desta vez de uma boa maneira, de uma maneira catártica. Ela então contou tudo a ele. As complicações, o medo de perder os bebês, a crueldade de Jackson, o divórcio apressado e, finalmente, a revelação de Harper. Quando ela terminou, o chocolate quente havia esfriado entre suas palmas, mas seu coração se sentia estranhamente mais leve, como se ela tivesse expelido anos de silêncio. Adrienne inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Camila, o que aquele homem fez a você é imperdoável. Mas isso, ele gesticulou suavemente para o abdômen dela. Este não é o fim de sua história. Nem perto. Ela riu fracamente. Parece o fim há alguns dias. É o começo, ele disse suavemente. Você está reconstruindo. Ainda não parece, mas você está. E ele estava certo. As semanas seguintes se tornaram uma transformação silenciosa. Camila começou todas as manhãs com uma caminhada pelo Central Park. O ar do outono era fresco, e as árvores estavam perdendo suas folhas em vibrantes ondas de ouro. A cada passo, ela sentia uma nova parte de si mesma despertando. Partes que haviam sido enterradas sob o controle de Jackson. Sob anos tentando ser a esposa que ele queria, em vez da mulher que ela era, ela começou a usar cores novamente. Verdes suaves, marrons quentes, suéteres aconchegantes que abraçavam sua barriga crescente em vez de escondê-la. Ela cozinhava refeições de verdade. Ela trabalhava sem chorar. E toda tarde, Adrienne aparecia, não todos os dias, mas com frequência suficiente para se tornar parte de sua cura. Às vezes eles conversavam, às vezes não. Ele havia dominado a arte da companhia silenciosa. Em um sábado, ele a surpreendeu com uma pequena caixa branca de uma livraria na Quinta Avenida. Eu pensei que você gostaria disso, ele disse. Dentro estava um diário de capa dura, verde floresta, com bordas douradas em relevo. Para quando você estiver pronta para escrever sua própria história novamente, ele acrescentou. Camila traçou as bordas com as pontas dos dedos. Algo em seu peito se desdobrou. Ninguém nunca havia lhe dado um presente que a visse. Não seu papel, não sua utilidade, não sua fraqueza, apenas ela. Quando ela olhou para cima, Adrienne a estava observando com algo quente e não dito. Ela não estava pronta para nada mais. Ainda não. Mas a possibilidade não a assustava mais. Uma noite, enquanto flocos de neve flutuavam pela janela, Camila sentiu o chute do bebê pela primeira vez. Ela ofegou, pressionando a mão na barriga, lágrimas correndo para os olhos. Ela havia orado, implorado, barganhado por este momento após 2 perdas devastadoras. Esses bebês eram fortes, eram lutadores, assim como ela. Ela ligou para Adrienne sem pensar. Ele não fez perguntas. Ele simplesmente disse, estou a caminho. Enquanto ela esperava, sentindo pequenos chutes sob a palma da mão, uma percepção se instalou profundamente dentro dela. Esta nova vida, este renascimento tranquilo e inesperado, estava apenas começando. E nenhum deles tinha ideia de que o mundo de Jackson Pierce estava prestes a se abrir. Enquanto Camila Rhodes estava lentamente costurando sua vida de volta em Nova York, Jackson Pierce estava ocupado destruindo a dele sem nem mesmo perceber. Seu noivado com Sienna Vale havia explodido em todas as principais plataformas. A revista Glamour os chamou de a nova dinastia americana. Jornais financeiros elogiavam o gênio de Jackson em estabilizar sua vida pessoal apenas meses antes de propor a maior fusão na história da biotecnologia. Sienna se deleitava na atenção, posando para as câmeras como se tivesse nascido para os holofotes. Mas a verdade por trás de portas fechadas, tudo estava se desvendando. O conselho da Pierce Biosystems não estava celebrando o noivado da maneira que Jackson esperava. De fato, vários membros estavam furiosos.
Investidores sussurravam que Siena era um passivo e um risco de relações públicas. Alguns chamavam o noivado de cronometragem não profissional. E mais profundamente, havia rumores feios circulando em salas de reuniões em vozes sussurradas. Por que Jackson apressou o divórcio tão rápido? Houve má conduta? Por que ele está escondendo Camila? Jackson desconsiderou tudo. Ele acreditava que sua carreira era intocável. Mas a primeira fratura real apareceu em uma terça-feira de manhã. Começou com um erro. O software médico carro-chefe da empresa, aquele que Jackson prometeu que revolucionaria os diagnósticos personalizados, começou a entregar resultados inconsistentes durante uma grande demonstração para investidores. O sistema travou 2 vezes. Um assistente desmaiou de pânico. Jackson perdeu a paciência publicamente, gritando com um desenvolvedor na frente de uma dúzia de partes interessadas. Vídeos vazaram online em horas. As ações da Pierce caíram 3% antes do meio-dia. Siena tentou consolá-lo, envolvendo-se em seu ombro como um chale decorativo, mas a paciência de Jackson estava se esgotando. Agora não, Siena, ele retrucou. As câmeras pegaram. O Twitter transformou isso em um meme, mas a pior parte, o erro não foi aleatório. Alguém havia adulterado o ambiente de teste do software. Alguém dentro da empresa, alguém que sabia exatamente onde atacar, e Jackson não tinha ideia de quem. 3.000 milhas de distância, Camila não estava pensando em Jackson de forma alguma. Ela estava sentada encolhida em seu sofá, laptop aberto, revendo o último clipe do ultrassom. Seus bebês, minúsculos, fortes, maravilhosamente vivos, flutuavam no monitor como 2 pequenos milagres. Ela pressionou a mão contra sua barriga. Vocês estão seguros, ela sussurrou. Eu vou protegê-los. Mas a segurança era frágil porque enquanto ela tentava encontrar paz, Jackson estava perdendo o controle. E homens como Jackson nunca perdem em silêncio. A segunda rachadura apareceu 1 semana depois. Jackson estava sentado em uma reunião de alto nível do conselho quando uma pasta deslizou pela mesa em sua direção. Ela continha pegadas digitais ligadas a fundos mal administrados, dinheiro que ele não se lembrava de ter autorizado. Alguém havia desviado fundos de um projeto de pesquisa para uma empresa de fachada privada. Você está me acusando de fraude? Jackson retrucou. Estamos pedindo esclarecimentos, disse o presidente Lee com a voz fria como mármore. Jackson folheou as páginas, o coração batendo. Nada fazia sentido. Nada correspondia às aprovações que ele se lembrava de ter dado, mas os carimbos de data e hora não mentiam. Seu login, sua autorização, sua assinatura digital. Exceto que Jackson não havia assinado nada disso, alguém o estava armando, alguém com acesso, alguém inteligente o suficiente para desmantelá-lo um documento por vez. Seu pulso disparou, sua mente acelerou. Mas ainda, ele não pensou em Camila. Ele não considerou que a mulher que ele descartou poderia importar novamente. Ele não considerou que seu passado poderia retornar como um fantasma com dentes. E ele certamente não considerou a possibilidade de que outro homem, um homem muito mais poderoso do que ele, poderia estar observando silenciosamente tudo se desenrolar. Assim que a reunião terminou, Jackson correu para o elevador, fechando a pasta com força. Ele não viu o fino sorriso se formando nos lábios do presidente Lee. Ele não sabia que novas alianças já haviam sido formadas. E ele não sabia que sua queda já havia começado, porque alguém estava prestes a ligar cada peça de seu império em desintegração. De volta à noite, ele forçou Camila a assinar aqueles papéis. As contrações começaram logo após o amanhecer. Camila Rhodes esteve acordada a maior parte da noite, incapaz de se livrar da estranha pressão em seu abdômen inferior. Ela tentou respirar através dela, atribuindo-a ao estresse ou ao movimento do bebê. Mas quando a dor se aguçou, curvando-se através dela como um fio quente,
Ela soube que sua bolsa ainda não havia rompido, mas o instinto gritou que era hora. O medo a agarrou imediatamente. Ela não estava com semanas de antecedência. Ainda não, agora não. Suas mãos tremeram enquanto ela discava o único número em que confiava. Adrian atendeu no primeiro toque. Camila, sua respiração engasgou. Eu acho que algo está acontecendo. Ele não fez perguntas. Não perdeu um segundo. Estou a caminho. Não se mova. 0. Minutos depois, embora parecesse horas, ele estava em sua porta, sacudindo o ar frio da manhã enquanto a pegava em seus braços, com uma gentileza que desmentia seu tamanho e força. Você está bem. Eu te peguei. Sua voz era firme, a acalmando enquanto contração após contração a atravessava. A viagem de táxi para o hospital foi um borrão de dor, medo e Adrian murmurando calma e tranquilidade ao lado dela. Quando eles chegaram, as enfermeiras a colocaram em uma cadeira de rodas, apressando-a por corredores claros que cheiravam a antisséptico e urgência. Ela é prematura, uma enfermeira murmurou. Gêmeos? Outra perguntou. Gravidez de alto risco, neonatal. Camila apertou os olhos. Droga. Agora não. Ainda não. Não quando o mundo finalmente parecia que não estava desmoronando sob seus pés. Adrian ficou perto o tempo todo, sua mão apertada na dela enquanto os médicos prendiam monitores em sua barriga. O som de 2 pequenos batimentos cardíacos preencheu a sala. Rápidos, vibrantes, lutando. Lágrimas escorreram por suas bochechas quando ela os ouviu. Eles são fortes, o médico disse. Eles querem estar aqui. Seu peito se abriu em uma enxurrada de alívio. Horas pareciam passar em minutos. Enfermeiras se moviam rapidamente. Médicos davam ordens. Máquinas bipavam constantemente. Adrian estava como uma parede imóvel ao seu lado, seu polegar roçando seus nós dos dedos toda vez que ela gritava. Adrian, ela ofegou através de outra contração. Estou com medo. Eu sei, ele murmurou, inclinando-se perto. Mas você não está sozinha. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ela acreditou nele. Pela primeira vez, ela totalmente acreditou nele. E então, pouco antes do meio-dia, enquanto a luz do sol se derramava pelo chão branco estéril, o primeiro bebê chegou. Um choro perfurou a sala, fino mas feroz. Um menino, uma enfermeira gritou. Camila soluçou enquanto eles levantavam o pequeno bebê brevemente para seu peito. Ele era pequeno, rosado, lutando mais determinado. Seu coração explodiu com amor tão súbito e poderoso que quase doeu. Minutos depois, um segundo choro. Uma menina. Camila riu em meio às lágrimas, exausta e sobrecarregada enquanto a enfermeira colocava a menina contra seu ombro. 2 milagres, 2 pedaços vivos e respirando de seu coração. Você conseguiu, Adrian sussurrou, voz embargada, passando a mão em sua testa úmida. Camila, você conseguiu. Ela olhou para ele, olhos brilhando. Estamos bem? Ela perguntou. Vocês estão mais do que bem, ele disse suavemente. Vocês são incríveis. Os bebês foram levados para a unidade neonatal para monitoramento. Camila os observou partir, o medo puxando suas costelas, mas o orgulho inchando ainda mais forte. Eram lutadores, assim como ela foi forçada a se tornar. Mais tarde, na quietude de seu quarto de hospital, Adrian sentou-se ao lado de sua cama. Sem câmeras, sem caos. Apenas os dois e o suave zumbido de máquinas distantes. Você nos salvou hoje, ela murmurou. Ele balançou a cabeça. Você se salvou, Camila. E você o salvou. Ela deixou seus olhos se fecharem, a exaustão a puxando para baixo. Mas antes que o sono a tomasse, o último pensamento que passou por sua mente foi este. Sua vida não estava terminando. Estava apenas começando. E em algum lugar do país, Jackson Pierce estava prestes a descobrir a verdade que o destruiria. A notícia se espalhou antes mesmo que Camila terminasse sua primeira refeição pós-parto. Ela estava meio sentada na cama do hospital, exausta,
mas radiante na luz suave da tarde, quando uma enfermeira entrou apressada com seu telefone na mão e olhos arregalados. "Oh, meu Deus!" A enfermeira sussurrou. "Senhorita Rhodes, você está em alta." Camila piscou confusa. "Em alta? O que você quer dizer com em alta?" Antes que a enfermeira pudesse responder, Adrian apareceu na porta, calmo na superfície, mas sua mandíbula estava tensa de uma maneira que ela só vira quando ele estava contendo a raiva. Ele segurava seu telefone frouxamente ao lado do corpo. "Camila", ele disse gentilmente, "há algo que você deveria ver." Seu estômago afundou. "É sobre os bebês? Eles estão bem?" "Eles estão perfeitos", ele garantiu rapidamente. "São fortes, são lindos, são lutadores." Sua voz suavizou. "São seus." Ela suspirou de alívio. "Então o quê?" Adrian se aproximou lentamente, entregando-lhe o telefone, e seu mundo inclinou. Uma única fotografia preencheu a tela, granulada, obviamente tirada por um visitante do hospital. Mostrava Adrian carregando Camila pelo corredor mais cedo naquela manhã, a cabeça dela contra o ombro dele, a camisola do hospital espiando por baixo do casaco dele. Ela parecia frágil, exausta, dolorosamente humana. A legenda: "Quem é a mulher que o bilionário Adrian Crowell apressou para o NY Mercy esta manhã?" Abaixo, milhares de comentários, especulação, curiosidade e então, uma segunda foto. Uma enfermeira empurrando 2 berços neonatais pelo corredor, 2 cobertores rosa, 2 pequenas cabeças. Uma manchete explodiu em todas as plataformas. O bilionário Adrian Crowell dá as boas-vindas a gêmeos com mulher misteriosa. O sangue de Camila gelou. "Não", ela sussurrou. "Não, não, não. Isso não é verdade, Adrian. Eu não... Nós não... Eu sei", ele disse suavemente. Sua respiração engasgou. "As pessoas vão pensar." "Sim", ele disse. "Eles vão." O pânico apertou seu peito. O mundo nunca havia sido gentil com ela. Jackson moldava narrativas com dinheiro e charme. Siena as moldava com beleza e veneno. Camila sabia que não tinha chance contra a opinião pública. "Eu não queria isso", ela sussurrou. "Eu não queria que ninguém fosse arrastado para a minha bagunça." Adrian afundou na cadeira ao lado da cama dela. "Você não é uma bagunça, Camila. E você não me arrastou para lugar nenhum." Ele fez uma pausa. "Mas eu quero que você saiba uma coisa." Seus olhos se levantaram incertos. "Eu divulguei um comunicado", ele disse. Seu coração parou. "Você o quê?" "Para te proteger", ele respondeu calmamente, antes que a imprensa torcesse a história para algo feio. Ela engoliu em seco. "O que você disse?" Ele estendeu a mão para as dela lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. "Eu lhes disse a verdade", ele disse baixinho, "que você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Que você lutou por esses bebês com tudo dentro de você. Que estou te apoiando porque você merece cada gota de ajuda e respeito que este mundo falhou em te dar." Sua garganta apertou dolorosamente. "Você não me devia isso", ela sussurrou. "Eu sei", ele disse, "mas eu queria." Quando ela não respondeu, ele acrescentou, "E eu nunca disse que eram meus." Ela exalou tremulamente, mas o alívio não durou muito porque seu telefone vibrou novamente. Uma nova manchete, uma nova onda, um novo incêndio. Em todo o país, em Los Angeles, fotógrafos haviam flagrado Jackson Pierce saindo de seu escritório corporativo com o rosto pálido, a fúria irradiando de cada músculo. Siena o seguia, pálida e desesperada. E a manchete em todos os sites de notícias dizia: "Jackson Pierce enfurece-se após ver fotos virais de ex-esposa e bilionário com gêmeos." Camila olhou para a tela. O passado finalmente a alcançara. E pela primeira vez, não era ela quem parecia fraca, mas Jackson. Jackson parecia aterrorizado. Jackson Pierce sempre acreditou em 2 coisas, absolutamente:
Acho que Shaw, ele controlava a narrativa. Camilla Rhodes nunca ascenderia sem ele. Ambas as crenças se despedaçaram no momento em que ele viu as fotos virais. Ele estava em uma sala de reuniões no centro de Los Angeles, de frente para uma dúzia de executivos, quando seu telefone não parava de vibrar. A princípio, ele ignorou. Estava muito ocupado tentando defender o colapso da demonstração do software na semana anterior. Mas quando todas as pessoas à mesa começaram a olhar para seus telefones, as sobrancelhas se erguendo em descrença, Jackson finalmente explodiu. Há algo mais importante do que esta reunião? O presidente Lee deslizou seu tablet pela mesa. Você deveria ver isto. Jackson olhou para baixo e o mundo o atingiu no estômago. Uma foto de Camilla, fraca e exausta, nos braços de outro homem. Adrian Crowell, o investidor mais elusivo e poderoso da biotecnologia. Então outra foto. 2 berços, 2 bebês, bebês gêmeos. Suas mãos congelaram, sua garganta secou. Seu pulso martelou tão violentamente que ele mal conseguia ver a tela. A manchete gritava, gêmeos misteriosos. Bilionário Crowell visto apoiando Aciona Pierce no hospital. A sala de reuniões girou. Ele não ouviu o presidente Lee encerrando a reunião. Ele não ouviu Sienna chamando seu nome do corredor. Ele não ouviu nada. Apenas o rugido da descrença inundando seu crânio. Gêmeos, bebês, Camilla e Adrian Crowell. O homem que havia publicamente humilhado mais de um CEO com uma única mudança de investimento. O bilionário que poderia fazer ou destruir empresas inteiras com um telefonema. O homem que Jackson sabia que o desprezava por razões que ele nunca entendeu. Não. 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 Ele saiu furioso da sala de conferências, ignorando câmeras, ignorando funcionários, ignorando a maneira como Sienna tentava se agarrar ao seu braço. Jackson, por favor, fale comigo. Agora não, ele rosnou, empurrando-a, mas Sienna o perseguiu pelo corredor, os saltos clicando como tiros. Ela está fazendo isso de propósito. Ela quer te envergonhar. Jackson virou-se para ela tão rápido que ela estremeceu. Ela teve gêmeos. Sienna, gêmeos. E você espera que eu acredite que isso não é nada? Ele não percebeu o quão alto ele estava até que notou os estagiários olhando. Sienna se aproximou, baixando a voz. Você disse que ela não poderia levar uma gravidez. Você me disse que ela era muito frágil, que o médico avisou. Ela era, ele retrucou. Ela teve complicações. Ela... Sua voz desabou sob o peso de sua própria culpa. Complicações, lágrimas, por favor. A noite em que ela o implorou para não deixá-la sozinha. Memórias o atingiram como um trem de carga. Sienna tocou seu braço novamente, mais suave desta vez. Jackson, você tem certeza de que esses bebês não são? Eles não podem ser meus, ele disse automaticamente. Meu médico disse... Ele parou porque se lembrou de algo. O dia em que ele se encontrou com o especialista, o diagnóstico temporário de infertilidade, o protocolo de injeção que ele havia ignorado, a consulta de acompanhamento que ele nunca compareceu, o aviso que ele desconsiderou. Você ainda pode ser fértil nos próximos meses. Seu estômago afundou. Oh, Deus, e se? Não, ele se recusou a terminar o pensamento. Eles não são meus. Ele sussurrou novamente, mas soou menos certo. Os olhos de Sienna se estreitaram. Então por que ele se parece com você? Ele congelou. O que você disse? Ela virou o telefone para ele. Um close-up do bebê menino. Nariz pequeno, mandíbula suave, sobrancelhas familiares, um rosto que enviou gelo pela espinha de Jackson, porque a semelhança era inegável. Ele tropeçou para trás, a respiração sufocada. Não, impossível. Impossível. Exceto que não era. O pânico explodiu em seu peito. Porque se os gêmeos fossem dele, então Camilla Rhodes não estava apenas em alta. Ela estava segurando a própria coisa que poderia destruí-lo. Seu legado, sua reputação, seu futuro e, o pior de tudo,
seu último fio de controle. Ele agarrou seu casaco. Voz rouca. Vou para Nova York. O rosto de Sienna empalideceu. Jackson, espere. O que você vai fazer? Ele não se virou quando respondeu. Pegar a verdade. Mas no fundo ele já sabia. A verdade estava prestes a arruiná-lo. A tempestade sobre Manhattan não teve piedade. Naquela noite, a chuva batia contra as janelas do NY Mercy Hospital em lençóis furiosos, como se o próprio céu estivesse avisando o mundo que algo irreversível estava prestes a acontecer. Dentro de seu quarto de recuperação escuro, Camila Rhodes dormia levemente, muito levemente, seu corpo ainda doendo do parto, seu coração ainda se ajustando à realidade avassaladora da maternidade. Os gêmeos descansavam na unidade neonatal, monitorados de perto, mas estáveis, seguros, respirando, vivos. Ela deveria ter estado em paz. Mas uma mulher que sobreviveu à traição nunca dorme verdadeiramente e profundamente. Por volta das 2 da manhã, a porta rangeu. Os olhos de Camila se abriram instantaneamente. Instinto de luta ou fuga despertado. Ela se sentou. Respiração superficial. Camila. Harper Quinn sussurrou, a chuva escorrendo de seu casaco. Sinto muito pela hora tardia, mas eu tinha que vir agora. Camila piscou, ainda grogue. Harper, o quê? Que há de errado? Harper fechou a porta lá atrás dela e tirou uma pasta à prova d'água de sua bolsa. O logotipo estampado na aba dizia Pierce Biosystems, registros confidenciais de pessoal. O coração de Camila deu um salto. Onde você conseguiu isso? Harper disse. Deixaram no meu escritório há 1 hora, e quem enviou queria que você visse isso antes que Jackson chegasse a Nova York. O medo se espalhou pelo peito de Camila. Jackson está vindo para cá? Ela sussurrou. Harper acenou gravemente com a cabeça. Ele já está em um voo noturno e não chegará de mãos vazias. Camila engoliu em seco. O que isso significa? Harper abriu a pasta. Fotos, e-mails, relatórios financeiros, documentos médicos, tudo com a assinatura de Jackson. Mas o documento de cima, destacado, carimbado, marcado, foi o que Harper colocou gentilmente nas mãos trêmulas de Camila. Uma avaliação de fertilidade. A avaliação de fertilidade de Jackson. A mesma consulta que ele jurou que era apenas rotina. A mesma consulta que ele se recusou a discutir. E na página 3, em texto clínico em negrito, paciente exibe infertilidade temporária devido a desequilíbrio hormonal. A concepção ainda é possível dentro de uma janela de 6 meses. Camila piscou. Seu pulso rugiu em seus ouvidos. 6 meses. Seus bebês foram concebidos 4 meses antes do divórcio. Tudo dentro dela gelou. Ele sabia, ela sussurrou. Ele sabia que ainda poderia. Ele sabia que não era impossível. Harper assentiu firmemente. E ele escondeu isso de você. Então apressou o divórcio. Então forçou você a assinar sabendo que ele ainda poderia ser o pai. Um som suave e devastado escapou da garganta de Camila. Ela pressionou a mão sobre a boca, tremendo. Todas aquelas noites em que Jackson a desprezou. Todas as vezes em que ele a acusou de ser o problema. Toda a dor. Toda a vergonha, toda a autorrecriminação. Tudo, uma manipulação, um castigo. Ele me deixou acreditar que eu estava quebrada. Ela sussurrou, a voz falhando. Ele me deixou pensar que eu não podia carregar um bebê. Ele me deixou pensar que todo aborto espontâneo era minha culpa. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não lágrimas fracas, mas furiosas. Traição reaberta como uma ferida recém-cortada. Harper colocou um segundo documento em seu colo. E aqui está o que o destrói. Camila olhou para a página. Era a cláusula de perda. A que Jackson assinou cegamente. A que renunciava a todos os direitos a qualquer criança concebida antes da data do divórcio.
legalmente vinculante, testemunhada, registrada, irreversível. Ele não pode tocar seus bebês, Camila. Harper disse suavemente. Nem legalmente, nem financeiramente, nem emocionalmente. Ele assinou seu controle. Camila pressionou a mão no peito enquanto alívio e raiva colidiam dentro dela. Então por que ele está vindo? Ela sussurrou. Harper exalou. Porque ele ainda não viu isso. E quando ele descobrir, ele perderá tudo. Sua empresa, sua reputação, seu noivado. Investidores fugirão. O conselho o crucificará. E a imprensa. Harper balançou a cabeça quase com pena. Ele está vindo para lutar por um poder que já perdeu. Camila fechou os olhos, respirando através da verdade. E quando ela os abriu novamente, seus olhos não estavam assustados. Eram de aço. Deixe-o vir, ela sussurrou. Pela primeira vez, não era ela quem tinha que correr. E Jackson Pierce estava prestes a caminhar direto para o fim de seu próprio império. Jackson Pierce chegou a Nova York como uma tempestade disfarçada de terno. Ele saiu do carro preto em frente ao NY Mercy Hospital. A chuva escorria pelos seus ombros, sua expressão esculpida pela fúria e pela negação. As câmeras piscaram instantaneamente. Paparazzi estavam acampados por horas, esperando pelo homem cujo império estava ruindo fazer seu primeiro movimento. Jackson, os gêmeos são seus? Sua ex-mulher escondeu a gravidez de você? Adrian Crowell é o verdadeiro pai? Ele empurrou a multidão, a mandíbula cerrada, a voz baixa e mortal. Saiam do meu caminho. Dentro do hospital, a segurança o observava com olhos cansados. Ele parecia um homem à beira de algo violento. Parecia alguém com tudo a perder. Ele encontrou a ala neonatal. Ele encontrou o corredor. Ele encontrou a porta. Mas antes que pudesse entrar, alguém saiu das sombras e o bloqueou. Adrian Crowell, alto, calmo, controlado. Uma parede de poder silencioso. Jackson congelou. Você, ele sibilou. Os olhos de Adrian não vacilaram. Você não deveria estar aqui, Jackson. Você não tem o direito de me dizer onde posso e não posso ir. Jackson cuspiu. Sim, Adrian respondeu calmamente. Eu tenho. Jackson fez menção de empurrá-lo. Adrian não se moveu nem um centímetro. Em vez disso, ele enfiou a mão no casaco e tirou um envelope pardo. Antes que você se envergonhe ainda mais, Adrian disse, voz baixa e letal. Você deveria ver isso. Jackson arrancou o envelope abrindo-o. A princípio confusão, depois descrença, então o horror absoluto e profundo. A cláusula de perda, sua assinatura, suas iniciais testemunhadas, arquivadas, vinculativas. Não, Jackson sussurrou. Não, eu não... Isso não era... Adrian o observou desmoronar. Você renunciou aos seus direitos? Adrian disse. A qualquer criança concebida antes do divórcio. Não, o rosto de Jackson se contorceu. Ela me enganou. Ela não te enganou, Adrian disse bruscamente. Você a intimidou. Você a forçou. Você apressou os papéis. Você não leu o que assinou. Jackson olhou para cima. Olhos selvagens. Ela não pode me tirar deles. Eu sou o pai deles. Finalmente, Adrian deixou o martelo cair. Você não é nada para eles, legalmente ou de outra forma. A respiração de Jackson se quebrou em seu peito. E para ser claro, Adrian continuou, voz de ferro. Camila não te deve nada. Nem seus filhos, nem seu tempo, nem sua paz. Você planejou isso, Jackson rosnou. Você e aquele advogado. Eu não planejei nada, Adrian interrompeu. Suas ações planejaram sua queda. As narinas de Jackson se dilataram enquanto outra percepção o atingia. Você sabia, ele acusou. Você sabia que ela estava grávida quando a viu no parque? Eu suspeitei, Adrian disse, mas não era minha verdade para revelar. Jackson deu um passo mais perto, a fúria tremendo através dele. Fique fora da minha família.
Oh, você destruiu sua família na noite em que abandonou sua esposa em uma garagem de estacionamento. Adrian respondeu, sua voz firme, fria. Não reescreva a história que você escolheu. O punho de Jackson apertou. Eu vou lutar contra isso. E perder, Adrian disse. Tudo está documentado. Cada assinatura é sua. Cada mentira leva de volta a você. Então Adrian deu um passo à frente, fechando o espaço entre eles. E se você tentar machucá-la, ele disse suavemente e perigosamente, eu farei com que você perca muito mais do que uma batalha de custódia. Pela primeira vez em sua vida, Jackson realmente pareceu assustado. Antes que ele pudesse responder, a enfermeira neonatal saiu da sala atrás deles. Sr. Crowell, os gêmeos estão prontos para a alimentação. Jackson inalou bruscamente. Eles estão aqui, ele sussurrou. Bem atrás daquela porta. Adrian acenou uma vez. Você não os verá, ele disse. O rosto de Jackson desabou, e Adrian passou por ele para, sei lá onde Camila e seus recém-nascidos esperavam, deixando Jackson Pierce sozinho em um corredor frio, encharcado de chuva e das consequências de seus próprios pecados. Foi a primeira vez que o mundo o viu não como um CEO, mas como um homem perdendo tudo o que ele pensava controlar. Na manhã depois que Jackson Pierce invadiu a ala neonatal e foi parado por Adrian Crowell, Nova York acordou com um novo vilão e seu nome estava em alta em todo o mundo. Os tabloides não foram gentis, foram impiedosos. Derretimento Pierce, Malcroves Pierce, proteja Camila. Cada manchete carregava o mesmo tom. A queda de um homem poderoso que finalmente enfrentou as consequências que passou anos evitando. E Camila Rhodes, ela havia se tornado, sem querer, o símbolo nacional de resiliência silenciosa. Apresentadores de notícias reprisavam Adrian bloqueando Jackson no corredor do hospital, capturado por um visitante que gravou o confronto do corredor. O vídeo havia viralizado em horas. Milhões assistiram Adrian ficar entre Camila e Jackson como um escudo. Sua voz calma, mas afiada. Ele destruiu sua própria família. Adrian disse, não reescreva a história que você escolheu. Essas palavras atingiram o público como um soco. Enquanto isso, Jackson sentava na parte de trás de um SUV preto do lado de fora do hospital, as mãos tremendo com uma mistura de raiva, humilhação e um medo tão incomum que ele não sabia como nomeá-lo. Seu telefone tocava sem parar. Membros do conselho, advogados, investidores. Ele ignorou todos eles, exceto uma ligação de Siena. Ela não parecia suave desta vez, nem amorosa, nem solidária. Ela parecia aterrorizada. Jackson, o conselho me ligou. Eles querem respostas. Eles querem saber se você mentiu. Eles acham que isso pode afundar a fusão. Jackson passou a mão pelo cabelo. Eu não menti. Então por que você não lhes disse que poderia ter filhos com sua ex-mulher? Ela retrucou. Por que você não me disse? Porque eu não sabia, ele gritou. Todo mundo sabe agora, Siena sibilou, e eles estão se virando contra você. Você percebe o que isso faz com a minha marca, com a minha reputação? Estou sendo crucificada online por sua causa. Jackson fechou os olhos. Nem ela estava mais do lado dele. Apenas fique em LA, ele disse secamente. Ficar? Ela repetiu. Jackson, não tenho certeza. Não, ele alertou, a voz baixando. Não diga algo que você não possa voltar atrás. Mas ela já o havia feito, e a linha ficou muda. Seu império estava desmoronando em tempo real. Dentro do quarto do hospital, Camila segurava sua filha contra o peito, enquanto Adrian alimentava o menino com uma pequena mamadeira. O brilho suave do nascer do sol filtrava pelas persianas, pintando tudo com um dourado suave. Era a calma que ela sentia há anos. Adrian olhou para ela. Como você está aguentando? Ela exalou lentamente. Melhor do que eu esperava. Forte, ele disse com um meio sorriso. Mais forte a cada dia.
Ela corou ligeiramente, olhando para sua filha. Não sei sobre Forte. Ah, eu sei, ele murmurou. Mas antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com dezenas de notificações chegando. Manchetes, menções, tags. Então uma mensagem de Harper. Ele está perdendo tudo. O conselho está votando para suspendê-lo. E o tribunal confirmou que a cláusula de perda é hermética. Ele não tem caso. Nenhum. A respiração de Camila engasgou. Ela não queria vingança, mas justiça. Ela não tinha medo da justiça. Camila, Adrian disse gentilmente, lendo sua expressão. Você não lhe deve compaixão. Não depois do que ele fez. Ela engoliu em seco. Não quero machucá-lo. Só quero que ele saia das nossas vidas. E ele sairá, Adrian prometeu. Mas o mundo merece saber quem você é também. Ela hesitou. Quem sou eu? Uma mulher que o sobreviveu, Adrian disse suavemente, e construiu algo mais forte. Lágrimas encheram seus olhos, não de dor, mas de libertação. E justamente quando ela sentiu o momento se acalmar, uma enfermeira apressou-se para dentro do quarto. Senhorita Rhodes, há uma multidão se formando lá fora. Imprensa, manifestantes, apoiadores. A segurança está perguntando se você gostaria de uma saída privada. Camila piscou. Manifestantes? A enfermeira assentiu. As pessoas estão exigindo responsabilização para você. Para ela, pela primeira vez, o mundo acreditou nela. Mas lá fora, outra verdade estava se desdobrando. Jackson Pierce havia chegado à reunião do conselho sem saber que o golpe final em sua carreira já estava esperando em seu lugar. A sala de reuniões da Pierce Biosystems era uma jaula de vidro empoleirada no alto do centro de Los Angeles. Um lugar construído para o poder, não para a misericórdia. A chuva martelava as janelas como se exigisse entrada, riscando trilhas prateadas pela linha do horizonte da cidade. Lá dentro, os membros do conselho sentavam em um semicírculo frio, rostos severos, ilegíveis. O ar estava sufocantemente parado, do tipo que precede uma execução profissional. Jackson Pierce entrou atrasado, seu terno estava amarrotado, sua gravata torta, seus olhos injetados de uma noite sem dormir e uma vida inteira de arrogância desabando em 24 horas. Ele tentou se recompor, alisando o paletó como se só isso pudesse restaurar sua autoridade. Senhores, ele começou tentando soar composto. O que quer que vocês tenham visto online? Sente-se, o presidente Lee disse. A única sílaba o cortou como uma lâmina. Jackson endureceu, mas sentou-se, a mandíbula cerrada. A tela do projetor acendeu. Não com slides, não com projeções financeiras, mas com manchetes. CEO da Pierce esconde gravidez de ex-esposa. Gêmeos. Público explode sobre o silêncio de Jackson Pierce. Escândalo de biotecnologia. CEO acusado de abandonar esposa grávida. Crowell intervém. Onde estava Pierce? Cada manchete atingiu como um tapa. Nós já suportamos escândalos antes, Jackson retrucou. Isso não é nada além de relações públicas. Isso não é relações públicas. O membro do Conselho Santos interrompeu. Isso é um padrão de comportamento antiético. Outro membro do conselho se inclinou para a frente. E agora, possível má conduta financeira. O coração de Jackson deu um salto. Que má conduta? As luzes diminuíram ligeiramente enquanto uma pasta deslizava pela mesa em sua direção. Várias transações foram autorizadas sob suas credenciais. O presidente Lee disse. Fundos desviados para uma empresa de fachada. Milhões não contabilizados. Eu não aprovei essas transferências. Jackson latiu. Alguém adulterou. Então por quê? Lee disse lentamente. Elas foram autorizadas de seu escritório, seus dispositivos, seu login pessoal. O pulso de Jackson martelou. Alguém invadiu minha conta. Santos zombou. Conveniente. Isso é Adrian Crowell. Jackson sibilou,
inclinando-se para a frente. Ele está orquestrando isso. Ele está tentando me derrubar. Não, Lee disse calmamente. O momento se alinha com suas escolhas pessoais. Então a tela mudou novamente. Fotos de Camila grávida no hospital, protegida por Adrian. Os berços dos gêmeos. A sala ficou insuportavelmente silenciosa. Lee cruzou as mãos. Você mentiu para nós. Jackson sentiu o calor subir pelo seu pescoço. Eu não sabia que ela estava grávida. Ela escondeu isso de mim. Lee não piscou. Nós temos registros médicos mostrando que você foi avisado sobre infertilidade temporária. Você sabia que a concepção era possível. No entanto, você escondeu essa informação enquanto apressava seu divórcio e anunciava um noivado. O estômago de Jackson afundou. Além disso, Santos acrescentou, recebemos uma declaração legal confirmando que você assinou uma cláusula de renúncia de direitos parentais. A humilhação era sufocante. Você está nos pedindo para acreditar, Lee disse, que você abandonou sua esposa, tentou apagar uma gravidez e agora quer liderar uma empresa construída sobre ética. Jackson bateu a mão na mesa. Eu sou esta empresa. Não, Lee disse calmamente. Você era. Jackson congelou. Lee ergueu um documento. Esta é uma votação para suspensão imediata, pendente de investigação. Não, Jackson sussurrou, a voz falhando. Vocês não podem. Nós podemos, Santos, e nós vamos. Um por um, os membros do conselho levantaram as mãos. Jackson observou cada voto como uma adaga afundando em sua carne. Suspenso, sem poder, apagado, da mesma forma que ele apagou Camila. Isso é um erro, ele implorou. Eu construí este império. E agora ele está desabando, Lee disse, por sua causa. A visão de Jackson embaçou. Seu telefone vibrou incessantemente. Ele não olhou, mas a prévia da mensagem de texto brilhou na tela. De Siena, estamos terminados. Não me contate novamente. O golpe final. O império, o noivado, a reputação, perdidos. E longe em Nova York, a mulher que ele descartou estava finalmente segura dele. Mas Jackson ainda não havia terminado. Ele estava prestes a fazer algo desesperado, algo imprudente, algo que levaria todas as 3 vidas deles a um ponto sem retorno. Jackson Pierce saiu da sala de reuniões atordoado, mal percebendo a chuva batendo em seu rosto ou o grupo de repórteres gritando perguntas que ele não conseguia ouvir. Seus sapatos chapinhavam em poças enquanto ele tropeçava até o carro esperando na calçada. Mas ele não entrou. Ele não conseguia respirar. Ele não conseguia pensar. Toda a sua vida, seu império havia desabado em 12 horas. A empresa que ele construiu, a mulher que ele exibia, a reputação que ele polia, sumiram por causa de Camila. Por causa de Crowell. Por causa daqueles gêmeos que ele nunca acreditou que poderiam existir. Ele se encostou em um pilar de concreto frio na garagem de estacionamento, segurando o cabelo com as 2 mãos. Como isso aconteceu? Ele sussurrou, a voz falhando. Como ela me venceu? Ele se lembrou do rosto de Camila no vídeo do hospital, exausta, mas radiante, frágil, mas brilhando nos braços de Adrian. A imagem queimava em seu crânio, um lembrete de cada erro que ele havia cometido. Ele não estava com raiva dela. Ele estava furioso consigo mesmo e aterrorizado. Se aqueles gêmeos fossem dele, eles carregavam seu legado, seu nome, seu futuro, e ele havia assinado tudo. Uma escolha que ele não podia desfazer. A menos que ele criasse uma nova alavancagem, uma centelha retorcida acendeu em sua mente. Não violência, não intimidação, informação, ele encontraria algo, qualquer coisa para usar contra Adrian Crowell. E se ele não pudesse tirar os gêmeos de Camila legalmente, ele se certificaria de que Adrian também não poderia tê-la. Ele pegou seu telefone, discou um número que não usava há anos. Marcos, ele disse quando a linha atendeu.
Preciso de sujeira sobre Crowell. Cada escândalo, cada fraqueza, tudo o que ele está escondendo. Houve uma longa pausa do outro lado. Jackson ir atrás de Crowell é suicídio. Não me importo, Jackson retrucou. Faça. Mas o tom de Marcus endureceu. Você não entende? Crowell está conectado a agências com as quais você nunca esteve na mesma sala. Se você for atrás dele, ele vai te enterrar mais fundo do que o conselho acabou de fazer. Um tremor de medo deslizou pela espinha de Jackson. Então a raiva o engoliu. Já estou enterrado, ele sibilou. Apenas cavi. Enquanto isso, em Nova York, Camila segurava seu filho contra o peito, cantarolando suavemente enquanto o crepúsculo se instalava do lado de fora da janela do hospital. Adrian sentava-se ao lado dela, braços cruzados, observando silenciosamente. Você não precisa ficar todas as noites, ela murmurou. Eu sei, ele disse gentilmente. Mas eu quero. Ela olhou para ele, realmente olhou, e algo dentro dela suavizou. A presença de Adrian havia se tornado um tipo de segurança que ela não sentia há anos. Um calor que lentamente desvendou o trauma aninhado em suas costelas. Você está pensando demais, ele provocou. Estou sobrecarregada, ela admitiu. De uma boa maneira, mas ainda sobrecarregada. Ele se inclinou ligeiramente mais perto. Você não precisa decidir nada agora. Você acabou de ter gêmeos. Seu único trabalho é curar. Seus olhos suavizaram. Estou tentando. E você está indo melhor do que pensa. Mas quando ela mudou o seu olhar, ela notou algo do lado de fora. Uma figura parada do outro lado da rua. Casaco escuro ainda observando a entrada do hospital. Sua respiração engasgou. Adrian, ela sussurrou. Os olhos de Adrian se estreitaram. Ele se levantou, movendo-se para a janela com a precisão silenciosa de um homem acostumado ao perigo. Não é Jackson, ele disse finalmente. Altura errada, postura errada. Então quem? Adrian exalou lentamente. Alguém o observando. Ou a nós. Um arrepio subiu por sua pele. O que isso significa? Isso significa, Adrian disse, a mandíbula apertando, que Pierce não é a única ameaça em jogo. Outra pessoa decidiu se envolver. Os bebês se moveram suavemente em seus braços. Camila os segurou mais perto e pela primeira vez desde o parto. Verdadeiro medo. Não por si mesma, mas por eles. Pressionou fortemente em seu peito. Porque o que quer que viesse a seguir não seria simples e não seria seguro. A figura do lado de fora do hospital não se moveu. Ele estava parado do outro lado da rua sob um poste de luz piscando. Gola do casaco levantada, cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo algo que o mundo não podia ouvir. Carros passavam. Pedestres apressavam-se, mas ele permanecia fixo, sua atenção treinada nas janelas da ala neonatal, como se estivesse guardando ou caçando. Camila sentiu sua pele arrepiar. Adrian, quem é ele? Adrian não respondeu imediatamente. Ele observou a silhueta com a quietude firme e controlada de um homem que havia vivido tempo demais em salas onde o silêncio importava mais do que as palavras. Ele não é paparazzi, Adrian murmurou. Então o que ele é? Adrian finalmente se virou para ela. Uma complicação. Seu pulso disparou. Isso tem a ver com Jackson? Indiretamente, Adrian disse. Quando um CEO do perfil de Jackson cai, os lobos sempre aparecem. Camila prendeu a respiração. Lobos? Competidores, investidores, firmas de inteligência privada, pessoas que sentem o cheiro de sangue e querem saber se ele está morrendo ou ainda pode ser revivido. A mandíbula de Adrian apertou, e alguns deles querem informações sobre os gêmeos. Seus braços instintivamente apertaram sua filha adormecida. Eles são bebês. Por que alguém se importaria? Porque eles são parte da linhagem Pierce, Adrian disse suavemente. E por que os inimigos de Jackson querem vantagem? Vantagem? A palavra fez seu estômago afundar. Adrian se aproximou,
pousando uma mão gentilmente em seu ombro. Ninguém vai chegar até você ou os bebês, não enquanto eu respirar. Mas o medo já havia se enrolado em seu coração. Ao mesmo tempo, a 3 estados de distância, Jackson estava sozinho em um quarto de motel barato, sem terno, com os olhos selvagens, sem nada do polido CEO que ele usava como armadura. Seu telefone vibrou, um número desconhecido. Ele atendeu com a voz rouca. Quem é? Uma voz calma e desconhecida respondeu. Alguém que sabe que você perdeu sua empresa. Jackson endureceu. Se isso é sobre o conselho... Não é, a voz interrompeu. É sobre os gêmeos. Silêncio. Pesado. Mortal. A garganta de Jackson se fechou. Sobre o que eles? Você está desesperado, a voz disse. E o desespero torna os homens úteis. Jackson engoliu em seco. O que você quer? Não o que eu quero, a voz corrigiu. O que você quer? Acesso, informações, controle. Uma batida de pavor pulsou no peito de Jackson. Encontre-me amanhã, o chamador continuou, ou perca a única vantagem que lhe resta. A linha ficou muda. Jackson agarrou o telefone tão apertado que seus nós dos dedos ficaram brancos. Outra pessoa queria os gêmeos. Alguém que não se importava com Camila. Alguém que pensava que Jackson era fraco o suficiente para ser usado. Ele bateu o punho na mesa. Não, ele sussurrou. Eles são meus. Eles são meus filhos. Mas a verdade o atormentava. Ele não tinha direito legal a eles, nem direito moral, nada além de desespero, e o desespero o tornava perigoso. De volta em Nova York, Adrian pediu à enfermeira para levar os gêmeos por 1 hora para que Camila pudesse descansar. Mas o sono não veio. Sua mente repassava a imagem da figura do lado de fora. Cada sombra no corredor parecia mais pesada. 1 hora depois, Adrian retornou, sua expressão diferente, mais dura, mais fria. Eu mandei alguém identificar o homem, lhe disse. Camila se sentou. E ele é um ex-agente de inteligência privada, Adrian respondeu. Um faz-tudo. Às vezes contratado por executivos que querem que as coisas sejam mantidas em sigilo ou removidas. Sua respiração engasgou. Removidas? Ele não está aqui para te machucar, Adrian disse rapidamente. Se esse fosse o objetivo, ele não estaria à vista. Ele está aqui para coletar informações. Sobre os bebês, ela sussurrou. Sobre você, Adrian corrigiu. Sobre por que um homem poderoso como Jackson perderia tudo por uma mulher que ele descartou. Os olhos de Camila se encheram de medo. Adrian, não quero ser arrastada para esta guerra. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Você não começou esta guerra, ele disse, mas você vai terminá-la comigo. Ela exalou tremulamente. E Jackson? Ela perguntou. A voz de Adrian caiu para o aço. Jackson está prestes a aprender o que acontece quando você machuca uma boa mulher. Ele se levantou, olhando para a janela e para o homem nas sombras. A mandíbula de Adrian apertou. Ele não será o único a observar porque a tempestade não estava mais se formando. Ela havia chegado e todos, Camila, Adrian, Jackson, estavam diretamente em seu caminho. A tempestade do lado de fora do NY Mercy havia diminuído para uma garoa constante quando Camila Rhodes teve alta com os gêmeos. Os bebês foram liberados para ir para casa sob monitoramento rigoroso e, embora a exaustão pesasse muito em seus ombros, ela finalmente sentiu uma frágil sensação de esperança. Adrian insistiu em escoltá-la até sua cobertura, mais segura, melhor protegida do que seu apartamento em Washington Heights. Ela não argumentou, ela não podia, nem com homens estranhos observando o hospital, nem com Jackson em espiral de descontrole, e nem com o pavor silencioso de que algo estava por vir. Não demorou muito. O SUV deles havia acabado de entrar na garagem particular sob o prédio de Adrian, quando faróis brilharam da direção oposta.
muito brilhantes, muito rápidos. Pneus cantaram no asfalto molhado. Adrian reagiu instantaneamente. Abaixe-se! Ele retrucou, o braço voando sobre Camila enquanto ele protegia os porta-bebês com seu corpo. A porta do carro se abriu e Jackson Pierce saiu tropeçando. Ele estava encharcado, frenético, seu terno amarrotado, seu cabelo colado na testa. Ele não parecia em nada com o CEO polido que o mundo outrora admirara. Ele parecia um homem se afogando. Camila! Ele gritou, a voz falhando. Preciso falar com você. Adrian saiu do SUV, bloqueando o caminho de Jackson. Vire-se! Você está invadindo. Saia do meu caminho, Jackson sibilou. Estou falando com minha esposa. O coração de Camila la apertou, mas Adrian não cedeu. Ela não é sua esposa, Adrian disse, calmo, mas mortal. E você não tem o direito de estar aqui. Os olhos de Jackson flamejaram. Você a roubou de mim. Não, Adrian disse. Você a descartou. Jackson avançou, mas Adrian o empurrou para trás contra o pilar de concreto, o antebraço pressionado contra sua clavícula. Jackson lutou, tossindo. Você não entende. Jackson ofegou. Preciso ver os gêmeos. A respiração de Camila engasgou. Ela deu um passo à frente, lentamente, ainda aninhando sua filha contra o peito. Por quê? Ela perguntou baixinho. Por que agora? Jackson congelou. A água da chuva escorria de seus cílios. Seu peito arfava. Sua voz vacilou. Porque eu acho que eles são meus. Silêncio, um silêncio frio e pesado que parecia engolir a garagem. Os dedos de Camila tremeram. Eles sempre foram seus, Jackson. Eu nunca menti para você. O rosto dele se desfez. Então por que você não me contou? Ele sussurrou. Ela engoliu em seco. Você teria acreditado em mim? Você me disse que eu não podia carregar uma gravidez. Você me disse que eu era o problema. A voz dela falhou. Você se afastou de mim. Os olhos de Jackson se moveram entre ela, os bebês e Adrian, que ainda mantinha uma mão firme contra seu peito. Eu cometi erros, Jackson respirou. Mas eu posso consertar isso. Eu posso me envolver. Eu quero estar na vida deles. Camila olhou para ele, realmente olhou, e sentiu algo dentro dela mudar. Não simpatia, não amor, não ódio. Clareza. Não, ela disse suavemente, você não pode. Jackson piscou. Camila, você renunciou aos seus direitos, ela continuou, a voz mais firme agora. Você fez sua escolha antes mesmo deles nascerem. E você não tem o direito de reescrevê-la porque se arrepende. A mandíbula de Jackson tremeu. Eu não sabia. Você não queria saber, ela interrompeu. Ele estremeceu como se tivesse levado um tapa. Adrian soltou o aperto lentamente, recuando para o lado de Camila como um escudo humano. A voz de Jackson finalmente se quebrou. Então é isso. Eu os perco também. Camila segurou seu filho mais apertado. Você os perdeu na noite em que me perdeu. A respiração de Jackson se quebrou. Mas eu te amava, ele sussurrou. Os olhos de Camila suavizaram. Não com perdão, mas com a verdade. Você amava o controle, ela disse. E uma vez que você não o teve mais, não sobrou nada. Jackson cambaleou em seus pés, desesperado e derrotado, a chuva lavando os últimos vestígios de orgulho de seu rosto. E então Adrian deu um passo à frente. Voz suave, mas final. Vá agora. Esta é a última vez que você se aproxima dela ou dos gêmeos. Da próxima vez, você não irá embora. E Jackson os encarou. Mãe, bebês, o homem os protegendo com um olhar de devastação vazia. Então ele se virou e tropeçou de volta para a escuridão. Camila exalou tremulamente, encostando-se à presença firme de Adrian. Pela primeira vez desde o divórcio, ela se sentiu livre. Mas o golpe final ainda não havia sido desferido. E amanhã, o mundo inteiro haveria recuperar seu poder de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Nova York acordou vibrando muito antes do sol escalar o horizonte.
A cidade pulsava com antecipação. Não sobre um escândalo de celebridades, não sobre uma queda em Wall Street, mas sobre Camila Rhodes, a mulher quieta que sobreviveu ao que milhões de mulheres temiam: traição, abandono e humilhação pública. E de alguma forma emergiu mais forte. Do lado de fora da cobertura de Adrian Crowell, multidões se reuniram. Imprensa, apoiadores, até estranhos segurando cartazes. Nós estamos com Camila. Justiça para as mães. Poder não faz uma família. Amor faz. Dentro, a luz do sol filtrava pelas altas janelas, lançando um calor dourado pela sala de estar, onde Camila sentava com seus gêmeos recém-nascidos aninhados em seus braços. A respiração minúscula deles acalmava a dor que ela não percebia que estava sentindo. Harper Quinn entrou com uma pilha de documentos. É hora, ela disse gentilmente, se você estiver pronta. Camila olhou para seus bebês, para seus rostos perfeitos, suas mãos macias se enrolando instintivamente em seus dedos. Ela inalou profundamente, firme. Estou. Adrian se aproximou, oferecendo sua mão, não exigindo, não assumindo, mas simplesmente oferecendo. Ela a pegou. A pequena coletiva de imprensa foi realizada em uma sala segura no andar de baixo, longe das multidões que gritavam. Apenas um punhado de jornalistas confiáveis foi permitido entrar, além de representantes legais. As câmeras piscaram quando Camila entrou, mas pela primeira vez ela não encolheu. Ela não tremeu. Ela estava alta, ainda suave, ainda gentil, mas inquebrantavelmente forte. Harper empurrou o microfone em direção a ela. Se você se sentir pronta, ela sussurrou. Camila limpou a garganta, sua voz baixa, mas firme. Eu nunca quis estar em destaque público. Eu nunca quis um escândalo ou manchetes ou atenção. Eu queria um casamento pacífico. Eu queria construir uma família com alguém que eu acreditava que me amava. Ela pausou, a emoção a sufocando. Mas a vida nem sempre se desenrola do jeito que esperamos. Às vezes as pessoas se aproveitam do seu silêncio, da sua bondade, da sua confiança. A sala ficou em silêncio, e às vezes ela continuou, a voz se fortalecendo. A vida lhe dá a chance de reconstruir tudo o que foi quebrado. Ela olhou para as câmeras, não com raiva, mas com a verdade. Eu não escondi minha gravidez. Eu não escondi meus filhos. Eu os protegi de um homem que me fez acreditar que eu não era suficiente. Mas eu sou o suficiente, e meus filhos são suficientes, e viveremos sem medo. Então Harper deu um passo à frente, erguendo um único papel, o documento que selou o destino de Jackson. Esta, Harper anunciou, é a renúncia legalmente vinculativa de direitos parentais assinada por Jackson Pierce. É final, irrevogável e totalmente executável. Uma onda de choque moveu-se pela sala, e Harper acrescentou: não haverá batalha pela custódia, nem direitos de visitação, nem reivindicações financeiras. As crianças são única, inteira e legalmente de Camila. Flash, flash, flash. Camila sentiu seus pulmões se expandirem como se estivesse respirando plenamente pela primeira vez em anos. Então o próximo golpe caiu, desferido não por ela, mas por Harper. Além disso, evidências das transferências fraudulentas e do comportamento antiético do Sr. Pierce foram submetidas a investigadores federais. Uma investigação completa foi aberta. Gritos, murmúrios. A mandíbula de Adrian apertou em aprovação. A justiça não havia apenas chegado. Ela trovejou. Do outro lado do país, cercado por repórteres do lado de fora do império, em colapso que ele um dia governou. Jackson Pierce assistia à transmissão ao vivo no telefone de alguém. Seu rosto sem cor. O voto do conselho. A investigação. A cláusula de perda. A força de sua ex-mulher em exibição total. Tudo o que ele tentou enterrar, o havia enterrado em vez disso. E enquanto as câmeras se voltavam para ele, famintas implacáveis, Jackson finalmente entendeu. Isso não era vingança de Camila.
Era sua consequência. Horas depois, de volta à quietude da cobertura, os gêmeos dormiam pacificamente em seus berços. Camila sentou-se no sofá, exaustão e alívio afundando em seus ossos. Adrian se juntou a ela, sentando perto o suficiente para conforto, mas longe o suficiente para respeito. Você mudou tudo hoje, ele disse suavemente. Não, ela sussurrou. Eu apenas disse a verdade. Ele a estudou, admiração aquecendo seus olhos. Camila, você merece mais do que sobrevivência. Você merece alegria. Você merece amor. Você merece um futuro que finalmente dá tanto quanto você dá. Seu coração flutuou. E se você alguma vez quiser esse futuro comigo, ele acrescentou gentilmente. Estou aqui. Camila exalou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Não pressionada, não apressada, não reivindicada, apenas livre. Ela encostou a cabeça no ombro dele, observando o horizonte brilhar através do vidro. Pela primeira vez, sua vida parecia completa. Seus filhos seguros, sua dignidade restaurada, seu passado fechado, seu futuro bem aberto. E na quietude suave e dourada, Camila Rhodes finalmente entrou na vida que ela sempre mereceu. Então este é o fim de nossa história, meus maravilhosos amigos. E se você ainda está aqui ouvindo até este momento, então algo na jornada de Camila deve ter tocado seu coração de uma forma que só a dor real e a cura real podem. Talvez você tenha sido traído. Talvez você tenha tido que se reconstruir do nada. Ou talvez você ainda esteja aprendendo a deixar ir alguém que apenas o atrasou. A história de Camila nos lembra de algo que os estoicos disseram há muito tempo. O que está no caminho se torna o caminho. Sua mágoa não a destruiu, ela a moldou. Ela lhe ensinou uma força que ela nunca soube que tinha. E assim como Marco Aurélio escreveu, o impedimento à ação avança a ação. Toda ferida se tornou uma porta. Toda perda se tornou um ponto de virada. A vida nem sempre nos dá o desfecho que queremos, mas nos dá a chance de nos elevarmos mais alto do que as pessoas que tentaram nos quebrar. E se você está passando por algo pesado agora, por favor, lembre-se, você também pode reconstruir. Você também merece paz. Se esta história ficou com você, dê um curtir, compartilhe com alguém que precisa de força hoje e não se esqueça de se inscrever para que possamos caminhar por mais histórias juntos. Você não está sozinho e você